Fala pessoal, aqui é o Vini e quando a gente pensa em grandes sagas dos animes, provavelmente uma das sagas que vai vir na cabeça de vocês é a saga das 12 casas, né? Talvez venha também a saga do Freeza no Dragon Ball Z, pode ser que venha o Torneio das Trevas no Yu Yu Hakusho, né? Dos animes um pouco mais recentes, talvez venha a saga dos Arrancars no Bleach, né? Por que eu tô listando todas essas sagas? Porque eu imagino que a saga das 12 casas, mesmo entre as melhores sagas dos animes, ela consegue se destacar, né? Eu imagino que as 12 casas é uma saga que acabou se tornando uma referência. E eu queria trocar uma ideia sobre ela pra gente tentar pegar e puxar os pontos de por que, né, ela se tornou uma saga tão icônica. No caso das 12 casas, se a gente pegar, ó, vamos começar pelo início dela, né? Ela tem um início muito bom, porque logo no início ela estabelece todas as regras que vão ser seguidas durante a saga inteira, né? Então ela dá um limite de tempo para os cavaleiros atravessarem as 12 casas. Isso dá urgência na história, né? Eles têm 12 horas para atravessar as 12 casas, né, antes que a flecha atinja o coração da Saori. Isso dá um limite de tempo, uma urgência, faz com que eles tenham que ter pressa, né? Que eles não possam lutar contra os Cavaleiros de Ouro de qualquer jeito, ou seja, a luta tem que ser decisiva no primeiro golpe, no segundo golpe. As lutas não podem se prolongar, elas têm que ser o mais rápido possível. Então esse é um fator que ajuda no ritmo, né? E esse é um fator tão importante que ele tem uma representação visual no relógio que fica aparecendo ao longo da história, com as chamas se apagando cada vez que passa uma hora na história, né? Então tem essa questão deles terem que atravessar as 12 casas, e tem uma outra questão que também é abordada logo no início, que é o fato de que as 12 casas são uma aprovação para os Cavaleiros de Bronze, né? Um dos Cavaleiros de Ouro, se não me engano é o Mu, fala isso, né? Que se eles atravessarem as 12 casas, eles estão legitimando Atena, né? Então se eles são os verdadeiros Cavaleiros de Atena, eles vão conseguir passar pelas 12 casas e pelos Cavaleiros de Ouro. Então aquela jovem que tá ali, então realmente seria a Atena. Aí cai um pouco, né? Tem aquele meme da escada do lado das casas. Eles não precisavam ter passado por todas as casas. Podiam ter usado a escadaria ali do lado e chegado lá. Mas a questão é que, né, a gente não pode ser literal quando a gente fala de Cavaleiros do Zodíaco, né? A gente precisa buscar que é algo um pouco mais filosófico, né? Então é uma aprovação. Eles precisam passar pelas 12 casas, eles precisam atravessar as 12 casas, eles precisam de alguma forma, né, avançar e passar por cada uma. Cada casa seria como se fosse uma aprovação. Chegando ao final, chegando às 12, eles passaram a aprovação das 12 casas. Outro ponto que tem que ser destacado é a hierarquia de poder, né? Então eles estão enfrentando os 12 Cavaleiros de Ouro, que deveriam ser os cavaleiros mais poderosos. São os Cavaleiros de Bronze, que, né, na teoria deveriam ser mais fracos, enfrentando a elite, né? Os 12 Cavaleiros de Ouro, os cavaleiros mais poderosos. E essa fórmula de ter um grupo com os mais poderosos depois foi replicado em outros animes, né? A gente tem, por exemplo, no Naruto tem a Katsuki, são os ninjas que são renegados e são os ninjas mais poderosos, né, das diversas aldeias. Aí tem, por exemplo, no Bleach, que nem eu falei, tem os Arrancars, e os Arrancars também são numerados. Então tem uma forma de identificar esse grupo de personagens extremamente poderosos, né, que tem ali o seu objetivo em comum, ou tem algo em comum, né? Então é uma unificação de personagens incrivelmente poderosos que formam esse grupo, que acabam se tornando aí ótimos inimigos para se montar uma saga de anime, né? Outro ponto que a gente poderia destacar é o aproveitamento dos protagonistas, né? Nessa saga ali todo mundo tem o seu momento, e algumas lutas são preparadas para ser um pouquinho mais pessoais, né? Por exemplo, o Yoga, quem vai enfrentar o próprio mestre, né? Vai receber a última lição do mestre dele nessa batalha, inclusive. O Shun, que vai lutar com a Afrodite para vingar o mestre também, né? A Afrodite foi o cavaleiro que assassinou o mestre dele, então o Shun vai ter essa luta para vingar o mestre. O Seiya tem uma luta um pouco mais pessoal com o Aioria, por exemplo, que está sendo controlado, né? E o Seiya já conhecia o Aioria desde a época que ele treinava no santuário. O Shiryu, por exemplo, ele vai ter uma encarada com o Máscara da Morte antes de ir, né, para as 12 casas,
que o Máscara da Morte vai ir até lá pra... Ele vai até os 5 picos lá, né, pra assassinar o mestre do Shiryu, né? Então eles já têm essa preparação pra batalha deles logo à frente, né? E a saga das 12 casas, ela acaba sendo também referenciada até dentro da própria franquia mais tarde, né? Os cavaleiros, os espectros do Hades, por exemplo, né? A missão deles é atravessar as 12 casas para assassinar a Athena. Então o Cavaleiros do Zodíaco ele acabou replicando a saga, né? Houveram tentativas de remake da saga também, então acabou se tornando a saga mais icônica do Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu acho que eles não conseguiram até porque é muito difícil tu conseguir replicar algo tão que eu, pelo menos eu considero tão grandioso, algo tão bem feitinho assim, sabe? Eles teriam que se reinventar novamente, porque é muito difícil. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixe seu like, seu comentário e até mais.